Olá, bem-vindo todos a mais um vídeo das nossas perguntas. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum questionamento, na descrição do vídeo tem o nosso e-mail, espiritualismocxs@gmail.com. Pode nos mandar perguntas aí, a gente vai responder com todo carinho. Hoje nós vamos responder uma pergunta do Hermínio Rodrigues. E a pergunta é a seguinte: por ignorância da minha parte, e por mera ou não curiosidade, como o senhor descreveria o espírito Lúcius de Órion, na qual vocês também chamam de estrela da manhã em sua casa? Para esse espírito, que seria uma polaridade negativa perante o amor sobre lei. Ele é um aprisionado no véu que está em degredo, assim como nós reencarnados? O que é justiça, lei e karma no ponto de vista da polaridade negativa? O que vale mais, a idolatração do eu ou o amor fraterno sob custódia? Por que a reencarnação e o degredo para alguns espíritos é injusta? Existe corrupção e utopias políticas no campo de poderes das hierarquias do astral? Como amar a si mesmo ao mesmo tempo que ama o próximo em equilíbrio? Sobre Órion, o que realmente ocorreu? Por que alguns espíritos não mudam? Então vocês veem que não é um monte de pergunta numa tacada só, né? Bom, vamos começar respondendo o que a gente, da primeira até a última, dentro do que a gente tem condição de responder ou não. Então, ele pergunta: como descreveria o espírito Lúcius de Órion, no qual você também chama de estrela da manhã em sua casa? Nós não chamamos de Lúcio de Órion. Até onde eu acho, o Jefferson Viscardi fez uma entrevista com um espírito chamado Lúcio, se eu não me engano. Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido, mas eu realmente não me recordo disso. Então, acho que não se trata do mesmo ser. Pelo menos não que eu entenda assim, ou me pareça assim. Mas ele faz uma segunda pergunta. Para esse espírito, que seria uma polaridade negativa perante o amor sobre a lei? Eu vou te dar uma percepção que a gente tem de acordo com o que é transmitido na casa, né? Principalmente pelo mentor da casa, né? O que seria uma polaridade negativa perante o amor sobre a lei? Primeiro entendimento que me vem, polarização, né? É algo da percepção do ser encarnado. Então, apenas por ser encarnado existe o bom, o mal, o bonito e o feio, o justo e o injusto. É isso, né? E a polaridade negativa perante o amor sobre a lei, né? O que me vem agora veio, né? O que me vem um exemplo na cabeça é o seguinte, no entendimento, o pensamento que a percepção foi dada é o seguinte: amor na polaridade negativa, né? Perante sobre a lei é o todo, né? Deus, né? Vamos dizer assim, quando o que acontece, o que manifesta, parece ser terrível para você. Por exemplo, sei lá, perder o emprego, ficar doente, tá dirigindo e bater o carro, morte de dos pais, fim do relacionamento, algo assim. Ou seja, quando coisas que acontecem, na nossa interpretação, vamos levar para uma polaridade negativa, né? Ou seja, o ser, ou o espírito, aquele que tem o seu trabalho junto à manifestação da polaridade negativa perante o amor sobre a lei, é aquele, de modo geral, o espírito que vai te colocar na prova, vai te impor a prova.
né? Manifestando aquilo que para você é desinteressante, é ruim, é mal, é injusto, é feio, é incômodo. Vamos ter esse entendimento, né? Aí pergunta, ele é um aprisionado no véu que está em degredo, assim como nós reencarnados? Não sei responder. Não sei. Entendo que todos os seres, talvez à exceção de Deus, vivem sobre algum tipo de ilusão, né? Quanto mais elevado o espírito, acredito que menor seja a influência dessa ilusão, mas ainda também tem algum tipo de ilusão. É isso que eu posso dizer. Mais que isso, eu não sei falar, né? Aí ele continua perguntando, o que é justiça, lei e karma no ponto de vista da polaridade negativa, né? Entendo, me parece que a ideia que me vem aqui é justamente na balança existem dois pratos. Um prato se chama tolerância e outro rigor, na lei, como você fala, né? A polaridade negativa talvez seja o rigor, né? Dentro do que a gente vai entender que é quando o pau canta, né? Então é esse rigor, é justamente colocar o espírito ou levar o ser encarnado até o momento maior da sua prova nas suas capacidades de suportar o que vem. Eu acho que vai ficar nisso. Outra pergunta, o que vale mais, a idolatração do eu ou o amor fraterno sob custódia? Bom, dentro do nosso entendimento, a idolatração do eu é um absurdo. E amor fraterno, sim. Eu não entendi o que quis dizer sobre custódia. Até vamos ver o seguinte, vamos pedir aqui, custódia, o significado da palavra custódia. Vamos aproveitar para fazer. Custódia, significado. Bom, tem até significado religioso. Ato ou efeito de proteger, guardar alguém ou algo. Proteção, guarda. Que está sob proteção ou guarda de outrem. Então, o amor fraterno sob custódia, sob proteção de outro. O amor é sempre o amor. Não me parece ser diferente nesse momento. Por que a reencarnação e o degredo para alguns espíritos é injusta? Simples, porque primeiro que não é injusta para os espíritos. Parece ser injusta e absurda para quem está encarnado. Por quê? Porque para quem, quando está encarnado, os objetivos do ser mudam. Ele está muito mais exposto às suas posses, paixões e desejos. É isso. Então, isso é só uma percepção dos encarnados, né? Para o espírito, pelo contrário, não é injusto, ele suplica para poder participar disso de modo geral. Existe corrupção e utopias políticas no campo de poderes das hierarquias do astral? Aí nós vamos entrar numa questão de crença, né? Entendo eu, dentro da minha pequenez e da minha ignorância, que eu não sei dizer isso com qualquer certeza. Desconfio, aí eu posso falar, eu desconfio que não existe corrupção. Porque não há mentira. Mentira no sentido que ninguém esconde nada. Todos são claros e transparentes. Agora, cada um, acredito que faça como quer fazer, né? E outra pergunta é como amar a si mesmo ao mesmo tempo que ama o próximo em equilíbrio, se respeitando e respeitando o próximo.
Isso é bem simples, é só respeitar. No direito de ser, estar e fazer, ou seja, qualquer coisa do outro é do outro para com o outro, você não tem qualquer gerência ou qualquer opinião. Opinião no sentido não de não ter essa opinião, de expressar o que você acha. Não é problema seu, é problema dele. E com você é a mesma coisa, você tem o direito de ser, estar e fazer o que bem entender. Né? E ninguém tem nada a ver com isso. Ponto. Só respeitar. Né? E por final ele pede sobre Orion o que realmente ocorreu, porque alguns espíritos não. O que realmente ocorreu, não faço nem ideia do que ocorreu em Orion ou não. E pergunta sobre por que alguns espíritos não mudam? Porque não chegaram. Até estava discutindo isso com o Dr. Fritz umas 2 semanas atrás. Estamos gravando isso dia 25/10. Uma semana e meia atrás, estava discutindo isso com o Dr. Fritz, né, na mediunidade do Roberto Barbosa. E a gente chegou num consenso. Raras coisas chegamos em consenso, mas uma delas foi essa. Por que os espíritos não mudam? Alguns espíritos não mudam porque não chegaram ainda na real demanda de dor que demandam. Quando chegarem na dor necessária para isso, muda. A gente muda. Quando doer tanto que a gente não aguenta mais, a gente muda. É simples assim. Sejam felizes.